Bom dia a todos. Com muita alegria que nós estamos trabalhando aqui para conhecer os números da nossa cidade. Ontem à noite tivemos a audiência do PPA e o secretário Ortega se admirava, secretário, de Ribeirão Preto não ter um centro administrativo. E eu, só para que a nossa audiência, que ela foi levada num tom muito sério, como o plenário estava lotado, eu fiquei com receio de dizer que havia um governo que não era preocupado em administrar e, portanto, não houve porquê a preocupação com o centro administrativo. E é perceptível a mudança de tom que está havendo com o comando da nossa cidade. Então eu falo que nós estamos aqui trabalhando com muita alegria, e estamos mesmo, porque nós queremos conhecer como que está sendo executado o nosso orçamento, como estão as contas da nossa cidade. A população, pelo menos o que os funcionários da Câmara me disseram ontem aqui, que foi um recorde de participação. Tinha mais de 150 pessoas aqui, da área da educação, da área de proteção animal. É evidente que cada segmento, cada canto da cidade vai tensionar para o atendimento das suas necessidades, e é legítimo que assim o seja. Entretanto, não houve um país no mundo, uma cidade que tenha conseguido prosperidade econômica, inclusão social com irresponsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal é a base da estabilidade, da prosperidade, da inclusão. Então a nossa atenção para isso, acompanhando de perto e agradecido porque o secretário está aqui, como determina a lei, mas os técnicos da nossa Secretaria da Fazenda estão aqui também, construindo essa audiência. Então, sem delongas, secretário, já passo a palavra para o senhor para a apresentação. Bom dia a todos. Olha, eu entendo que a Comissão de Finanças, a ligação da Comissão de Finanças com a Fazenda tem que ser muito próxima, claro, o próprio nome diz. Mas eu aprendi a admirar o presidente da comissão. Eu tenho dito a ele que tenho acompanhado em toda a mídia social as manifestações dele, porque o grau de conhecimento dele, não é conhecimento acadêmico, eu nem sei se você é da área, mas o grau de conhecimento enquanto vereador dentro do Poder Legislativo nos dá muito respeito. Isso também nos dá segurança. Estive falando com ele sobre a nossa planta genérica, que nós vamos mostrar depois. Está lá o Marcos Furquim. Mas nós quisemos aperfeiçoá-la mais ainda, porque quando trouxermos, queremos que não tenha nenhuma dúvida. E ontem parece que o BI ficou muito bom, né, Marcos? Então, localização, imóvel, situação e tudo mais. Bem, quando eu fui chamado para ser o secretário da Fazenda, eu sabia por que eu tinha vindo. Agora, existe uma crise, ela existe, e como fazer para sair dela? Esse é o problema. O problema eu sabia qual era. Agora, como fazer, que é o grande dificultador. Porque crise é uma oportunidade, nós todos sabemos disso. Nós temos desafios, e todo momento tem desafio. Então a grande preocupação foi com a governança fiscal. Muito mais do que cortar e apenas cortar, nós fomos aprender que cada centavo tem valor. Então, como nós assumimos um orçamento já pronto,
onde sabíamos que as despesas não cabiam naquilo que é receita. Quando nós assumimos 312 milhões de pronto pagamento, nós tínhamos que encontrar uma forma. E foi graças à colaboração de todos vocês que nós estamos caminhando para diminuir bem mais esse peso. Isso já reflete nesses números que agora serão apresentados. Claro que aqui engloba toda a administração municipal e não só aquilo que estamos fazendo na fazenda. Porque nós sabemos que o IPM, quando ele apresenta resultado, foi com os recursos que foi transferido da fazenda. Saiu da fazenda, entrou no IPM. O IPM tem um resultado alto positivo, mas o reflexo que saiu da fazenda. Então, às vezes, pode dar dúbia interpretação, mas isso é natural, isso é próprio, é o sistema todo. O da ERP também, que reflete aqui, são os números consolidados. Claro que a gente foca muito nos nossos números, nas nossas contas, naquilo que temos a pagar, como vamos fazer para pagar. A Câmara tem dado apoio, Marcos, muito, tudo aquilo que nós pedimos, pelo menos que foi da Fazenda, teve resposta. O Regulariza Ribeirão, houve uma preocupação dos vereadores em nos apoiar, está sendo um sucesso. Claro que não houve nenhuma divulgação por falta de recurso, a divulgação tem sido mais boca a boca, mas nós estamos principalmente dando oportunidade para quem estava em situação de débito com a prefeitura e consta do SPC sair disso e vir para a regularidade. Nós ganhamos como? Naquilo que ele pagou? Talvez não, mas naquilo que ele vai adquirir no mercado, ele vai estimular o mercado, aí sim nós vamos ter o retorno através do ICMS. Então, isso ganhamos indiretamente. Então, Regulariza Ribeirão está nos dando uma resposta muito boa, e entendo agora que o último mês é o mês de outubro, vamos ter uma resposta melhor ainda. E mais do que isso, a firmeza na cobrança. Nós estamos sendo muito firmes mesmo. Mais do que isso, eu entendo que foi quando nós preocupamos bastante com a impessoalidade. Isso nos deu a tranquilidade da transparência. Nós somos impessoais. Se podemos oferecer alguma coisa para alguém, temos que oferecer para todos. Então foi isso nas renegociações, foi isso nos pagamentos. Então nós não criamos situações para esse ou para aquele, para o amigo do rei ou não. Então todos são tratados de forma igual. Isso tem contado muito com a contribuição de vocês, e isso facilita muito o trabalho do secretário. Então fica à vontade para apresentar seus números. Inicialmente, assim, um bom dia a todos, né, aqui, os presentes, e vamos dar início ao trabalho aqui da apresentação da audiência pública. A audiência pública, então, ela é referente aos resultados do segundo quadrimestre de 2017 do Poder Executivo Municipal. O fundamento legal que embasa a realização da audiência pública ali é o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, em que tem que até o final do mês de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. No caso de Ribeirão, vai ser a Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Os demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando eles se referirem a valores consolidados, nós estaremos evidenciando a administração pública toda. São 10 órgãos, né? Um da administração direta, que é a Prefeitura Municipal, e 9 da administração indireta, que aí nós temos o DAERP, a Fundete, o Instituto do Livro, a Fundação Dom Pedro, a FIPASE, a Fortec, a Guarda Civil Municipal, o IPM e o SASSOM.
Aqui é a organização da apresentação da audiência pública. Serão apresentados os demonstrativos publicados referentes ao segundo quadrimestre, né, que corresponde a esse período de janeiro a agosto de 2017, e as metas fiscais conforme essa organização. Inicialmente, nós vamos demonstrar o resultado das receitas consolidado. Dentro desse resultado, vai ter a primeira parte do relatório resumido da execução orçamentária consolidado, com a parte só das receitas. Vai ter a composição da receita consolidada anual, né, que é pelos órgãos, e vai ter a receita corrente líquida consolidada. Depois nós fazemos abre uma lupa aí para a receita só da prefeitura, em que a gente demonstra a receita arrecadada do município de janeiro a agosto e a evolução da receita da prefeitura do segundo quadrimestre do ano passado em relação a desse ano. Depois nós demonstramos o resultado das despesas com a segunda parte do relatório resumido da execução orçamentária, com a parte da despesa e a apuração do resultado orçamentário. Colocamos também uma lupa aí nas despesas somente da prefeitura, com um comparativo da despesa de 2016 em relação a 2017. Depois nós demonstramos o resultado primário e nominal, esses dados são consolidados. Demonstramos a evolução da dívida fundada somente da prefeitura. Colocamos a posição dos restos a pagar consolidado da administração pública toda e fazemos a análise do cumprimento das metas fiscais com relação ao ensino, ao Fundeb, à saúde e às despesas com pessoal. Então, vamos começar já com relação ao resultado orçamentário das receitas consolidado. Essa é a primeira parte do relatório resumido da execução orçamentária. Aí nós temos a previsão anual atualizada, né, para o ano todo, a previsão de arrecadação até agosto, o realizado de fato até agosto, uma coluna aí o percentual de realização em relação ao previsto e o percentual de arrecadação de cada receita em relação ao total de receitas. No global ali, a administração pública, de uma forma geral, consolidada, ela arrecadou 1.839 milhões, né? 1.839.612.598, sendo que 88% desse valor é referente às receitas correntes, 1% é a receita de capital e 11% é receita intra-orçamentária. A receita corrente, o total dela deu 1.721 milhões. Em relação à previsão, que era de 1.732 milhões, nós tivemos aí um índice de 99% de realização dessa receita corrente. A receita de capital tinha aí uma previsão de 150 milhões, enquanto nós, na verdade, só arrecadamos 18.431.000, ou seja, 12% da previsão. E a intra-orçamentária nós tínhamos uma previsão de 142.622.000 e teve uma arrecadação aí de 199 milhões, o que corresponde a 140% do que estava previsto. Com relação às receitas correntes, que é o grupo mais expressivo aí, as receitas assim, que têm o maior peso, que são a receita tributária e as transferências correntes, nós tivemos 544 milhões arrecadado de receita tributária, 98% do que estava previsto, e com relação às transferências correntes, 765 milhões, correspondendo a 94% do que estava previsto. Aqui nós temos o gráfico demonstrando esses percentuais de realização das receitas. Então, nós tivemos aí a receita patrimonial e as outras receitas correntes, né, esses dois grupos, e a intra-orçamentária acima aí do que estava previsto, e os demais grupos abaixo dos 100%.
indicando aí, nesses grupos aí, que teve um pouquinho aí de frustração de receita. No geral ali, no total das receitas, nós tivemos que 96% do que estava previsto, de fato, foi arrecadado. Com relação agora à receita consolidada da administração pública também, por órgão, aqui está em ordem decrescente dos valores, né? O município, a prefeitura é o órgão que mais arrecada, daqueles 839 milhões, desculpa. A prefeitura corresponde a 1.354 milhões, que dá aí 74% do total, seguido aí do IPM, com 279 milhões e 15% do total. Depois nós temos o DAERP, 153 milhões, correspondendo a 8%. O SASSOM, 48 milhões, respondendo a 3%, e as demais entidades aí não chegando a 1%, cada uma delas, né, do total arrecadado. Pode. O Fundete... e a Fundete, eles também têm, a receita orçamentária deles é daqueles convênios que a prefeitura tem. Oi? Os mensageiros. Pode ir. Agora nós analisamos aqui a receita corrente líquida. A receita corrente ela é extremamente importante, porque ela é base de limites ali para a lei de responsabilidade fiscal. Nós temos aí, para o cálculo dela, a especificação aí de cada uma das receitas correntes, e só entram receitas correntes orçamentárias, não entram as intra-orçamentárias e nem as de capital. O total arrecadado ela é sempre para 12 meses, então o período aí corresponde a setembro de 2016 a agosto de 2017. O total das receitas aí chegou os 2.440 bilhões, dos quais as especificações que mais contribuíram são as transferências correntes e a receita tributária. As transferências correntes aí com 1.094, sendo quase 45% de participação. A receita tributária 758 milhões, com 31% de participação do total. Nós temos as deduções aí, né, para o cálculo da receita corrente líquida, que são as contribuições do servidor ao RPPS, que não entram no cálculo, a receita de compensação previdenciária entre o regime geral e o regime próprio, e o resultado do Fundeb. Os três aí somados de deduções, nós temos 278 milhões. Os itens mais aí que tem participação é a compensação, é a contribuição do servidor ao RPPS e o resultado do Fundeb. E pegando o total de receitas correntes menos as deduções, nós chegamos aí na receita corrente líquida, que vai servir de base para os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, no total de R$ 2.162.219.322. Aqui nós trouxemos um gráfico com aqueles itens que mais participam, que são os itens formadores da RCL. Aí no gráfico fica bem claro que os que têm maior peso são as transferências correntes e a receita tributária, e os demais com menos de 10% aí. Agora aqui nós trouxemos a receita arrecadada da prefeitura, aqui é só da prefeitura, não é da administração pública consolidada. E aí, mês a mês, por rúbrica e em ordem decrescente do valor total ali desses 2 quadrimestres. Então aí nós tivemos as receitas mais importantes assim arrecadadas pela prefeitura. Tivemos o ICMS com 305 milhões, correspondendo a 23% do total da receita, seguido do IPTU, 248 milhões, correspondendo a 18%, o ISS, 166 milhões, correspondendo a 12%, o IPVA, 144 milhões, correspondendo a 11%, o SUS, nós temos aí 110 milhões, com 8%, e aí depois nós temos os demais que não chegam a 5% do total. Nós temos aí o imposto de renda,
as outras transferências correntes, as outras receitas correntes, o ITBI, a quota parte do FPM, a receita da dívida ativa, a receita de contribuições e a receita patrimonial. Aqui nós temos a sequência, né, com as taxas também que não corresponde correspondendo a 1%, o IPI, a receita de serviços e a contribuição de melhoria. O total ali de receitas correntes chega à ordem de 1.335 bilhões e isso corresponde a 99% do total arrecadado pela prefeitura. Então, de tudo que a prefeitura arrecada, 99% é receita corrente. As receitas ali de capital, elas chegam a 1%, né? O total delas aí dão 18 milhões. Eu lembro quando, na primeira apresentação nossa, o presidente nos fez inquiriu, né? Quer dizer que nós estamos nos financiando com um calote. De fato, isso era a realidade que acontecia. A prefeitura estava sobrevivendo, não pagando os compromissos com os fornecedores. Hoje a situação, claro, é diferente. Nós estamos aí praticamente em dia naquilo que pode, em situação igual a qualquer outro município. Não temos mais os débitos com fornecedores de 2015, 2016. Os débitos que nós temos é apenas do ano. Claro que renegociamos, virou dívida fundada e tudo mais. Uma coisa que eu quero dizer que o grande problema nosso é total de receitas de capital. Isso aí que nós temos que nos ser um pouco mais competentes. Eu vejo o prefeito correndo desesperadamente para que melhore isso. Ele esteve em Brasília, conseguiu uma operação de crédito com o Banco Brasil, 35 milhões. Nós não alienamos praticamente nada, mas temos que pensar naquilo que é alienação. Alienação é em função de contrapartida. Então, quando você tem que construir uma creche, se você dá receita própria, você não tem recurso, da alienação de imóveis que você vai dar contrapartida. Então, é muito baixa essa total receita de capital. Então, as operações de crédito, ela depende, claro, de uma licitação. O prefeito tem buscado créditos, está lutando para isso, praticamente é um trabalho incessante, mas ainda é muito baixa o total de receita de capital. Ali, então, o total de receita de capital, que corresponde a 1% do total da prefeitura, o total ali é 18 milhões. Dessas três rúbricas, a que mais se destaca aí são as operações de crédito, que tiveram aí 13.837.000. A receita intra-orçamentária ali teve uma arrecadação de 669 mil, porém não chega a 1% do total. O total da receita orçamentária ali da prefeitura é 1.354.238.000, conforme a gente viu naquele outro quadro, e esses 1 bilhão que são aqueles 74% do total arrecadado pela administração pública total. Aqui nós trouxemos um gráfico, que aí a gente vê claramente ali que praticamente tudo, né, que a prefeitura arrecada é composto de receita corrente, são 99% da receita total é receita corrente, e 1% só receita de capital. E ali a gente tem cada rúbrica de receita com cada contribuição delas, né? O ICMS 23%, IPTU 18%, o ISS 12%, como dito anteriormente. Aqui nós trouxemos também o comparativo da receita somente da prefeitura, e aí a gente pega segundo quadrimestre de 2016 com segundo quadrimestre de 2017. Aqui a gente tem, está ordenado em ordem decrescente de diferença. Então, a rúbrica que mais apresentou diferença foi a rúbrica lá das outras receitas correntes, em que teve aí um aumento de 39 milhões desse ano em relação ao ano passado. Seguido aí do IPTU com 32 milhões, depois nós tivemos aí 13.700.000 do ICMS, 13.293.000 do ISS, SUS 6.400.000, Imposto de Renda 5.600,
E aí depois a gente tem os outros grupos assim um pouco menos expressivos, né? O IPVA. Voltando apenas a esclarecer, essas outras receitas correntes aconteceu esse ano. Elas não acontecerão ano que vem. Aqui nós temos que pensar que fomos competentes em vender a folha de pagamento por 39 milhões para o Santander e tivemos também as renegociações dos nossos débitos com os fornecedores, onde obtivemos um desconto aproximadamente de 7 milhões. Mas o ano que vem já não repetem isso aí, esses 59 milhões são fatos que aconteceram este ano. Aí nós temos aí a cota parte PVA, o Fundo de Participação dos Municípios, a Receita Patrimonial, a dívida ativa, as taxas, o IPI, a Receita de Serviço e a Contribuição de Melhoria. Esses todos aqui desse primeiro grupo aqui são todos os que tiveram as diferenças positivas e receitas correntes. Nesse outro grupo aqui, nós já temos 3 rúbricas de receitas correntes que tiveram queda em relação ao ano passado. Então, nós tivemos aí 491 mil de queda de receita de contribuição, 2 milhões e 116 de outras transferências correntes, e a que mais, dentro, né, das receitas correntes, teve o ITBI aí com uma queda de 3 milhões e 400. De uma forma geral, as receitas correntes que correspondem a 99% da arrecadação da prefeitura, elas tiveram aí um aumento de 117 milhões, tem aí uma evolução de 9,65%. Claro, lembrando que dentro desses 117 milhões nós temos aqueles itens extraordinários, como o secretário nos disse. Com relação às receitas de capital, nós tivemos uma queda geral assim, né, de 17 milhões, quase 18 milhões, uma queda de 49,41% em relação ao quadrimestre do ano anterior. E o grupo aí que mais se destacou foram as operações de crédito, que tiveram uma queda de 12 milhões, uma queda de correspondendo a 47%. A receita intra-orçamentária, nós tivemos uma queda de 106 mil, que teve uma evolução de 13%. Nós tivemos as receitas orçamentárias, então, da prefeitura. Tivemos um aumento de 99 milhões em relação ao comparativo do ano passado, correspondendo aí a uma evolução de 7,94%. Tivemos aí a rúbrica de restituição do legislativo, que esse ano ainda não ocorreu. E, de uma forma geral, então, nós tivemos que a receita total teve um aumento, né, de 97 milhões, que corresponde a 7,76%, né, de evolução. Lembrando ali, a gente coloca lá o IPCA, que é o indicador oficial de inflação do governo, para o período foi de 2,45%. Porém, apesar dessa diferença, né, esse aumento de 97%, as receitas elas ainda não estão realizadas 100% do que estava previsto, como a gente viu lá nos quadros anteriores. Aqui nós trouxemos um gráfico indicando que desses 97 milhões aí de aumento na receita, de forma geral, as que mais contribuíram aí positivamente foram as outras transferências correntes, o IPTU, sobretudo esses dois, depois teve o ICMS, o ISS, o SUS e o Imposto de Renda. E as que mais contribuíram, que na verdade tiveram negativamente, apesar de ter tido um aumento, foram a alienação de bens, uma queda de 3 milhões, ITBI 3.400 e as operações de crédito 12 milhões. Nesse próximo gráfico agora, nós trazemos aqui o resultado orçamentário das despesas, que é a segunda parte do relatório resumido da execução orçamentária, com a parte das despesas e a apuração do resultado orçamentário. Aqui na despesa liquidada, a base que a gente pega é a despesa liquidada, que é a base da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ali de despesa corrente, teve ali 1.274 bilhões liquidado. Os grupos mais representativos é pessoal em cargos sociais, 810 milhões, outras despesas correntes, 457 milhões. A relação entre o liquidado e o pago ali, desse grupo de despesas correntes foi 86% do que estava empenhado foi liquidado, que afeta o resultado, né, esses 86%. Nas despesas ali de capital, 34 milhões, despesa liquidada.
66% de relação entre liquidado e pago. Desses 34 milhões, nós temos o grupo ali dos investimentos com 22 milhões e a amortização da dívida contratada 12 milhões e 500. O grupo ali da despesa intra-orçamentária 181 milhões, o total de despesa liquidada intra-orçamentária, a relação entre o liquidado e o pago 98%. O total geral de despesa liquidada da administração pública consolidada totalizou lá 1.490 bilhões, com uma relação entre o liquidado e o empenhado 87%. Quando nós trazemos lá as receitas realizadas daquele outro quadro anteriormente apresentado de 1.839 bilhões e a gente confronta com as despesas liquidadas, nós aí apresentamos um superávit orçamentário para o período de R$ 348.664.606. Aqui nós trouxemos esse gráfico que é a relação da despesa com relação a relação de cada grupo em relação ao total. Então, quando a gente pega os três grandes grupos, do 100% da despesa, 85% é despesa corrente, 2,33% é despesa de capital e 12% é intra-orçamentária. Os grupos ali, quando a gente abre dentro da despesa corrente e a despesa de capital também, os grupos mais expressivos é pessoal e encargos sociais, 54,35% da despesa total é a despesa com pessoal e encargos sociais e 30,66% são as outras despesas correntes. Os demais grupos ali não chegam a 2%. Aqui nós trouxemos o comparativo da despesa anual só da prefeitura. Então, a gente faz ali o comparativo do liquidado e o pago de 2016 com 2017. Quando nós pegamos tanto o liquidado quanto o pago, de forma geral ali, nós verificamos que existe uma queda, né, da despesa. Então, do liquidado houve uma queda de 6,59% em relação ao ano passado e no pago de 3,86%. Aqui, a despesa está por classificação de função e subfunção da despesa. Quando a gente pega ali os grupos em que o valor nominal são os mais representativos, que no caso ali é a despesa com a função de administração, de saúde, de educação, urbanismo e encargos especiais, nós verificamos que esses grupos, que são os mais representativos da despesa total, todos eles apresentaram queda no liquidado e no pago. Só no liquidado, o urbanismo no pago teve aumento. Aqui nós trouxemos o resultado primário, também consolidado. Aqui no resultado primário, nós só trazemos as receitas e despesas fiscais. Tudo que tem a ver com a forma de financiamento é excluída desse resultado. Então, ali a gente tem a previsão anual e o realizado, e o percentual do realizado em relação ao previsto. Dentro dos dois grandes grupos de receitas fiscais, a mais importante são as receitas fiscais correntes, com 1.806 bilhões, e as receitas fiscais de capital só ali 834 milhões. Não, 834 mil, desculpa. Nós temos ali o subtotal de receitas 1.807, tira as deduções da receita de 98 milhões, nós chegamos ali no total de receitas fiscais de 1.708 milhões, com um índice de realização em relação ao previsto de 66,13%. Com relação às despesas fiscais, o grupo também mais significativo aí são as despesas fiscais correntes, 1.377 milhões. Depois nós temos as receitas fiscais de capital, 22 milhões. O total das despesas fiscais chegou a 1.399 milhões, com um percentual de realização em relação ao previsto de 49,22%. Quando nós confrontamos aí o total de receitas fiscais com o total de despesas fiscais, aí nós apresentamos aí um superávit primário na ordem de 308 milhões.
A meta fiscal que estava inicialmente prevista pela LOA era de um déficit primário de 154 milhões. Então, o que está apresentado hoje está até melhor em relação à meta, né? Porém, a meta, só lembrando, a meta é anual, né? E aqui esse resultado, por enquanto, é de janeiro a agosto. Aqui nós trouxemos o resultado nominal. Aqui tira o órgão de previdência, então fica a administração direta mais os outros órgãos da administração indireta, que não são relacionados à previdência. Então, nós trouxemos ali a posição da dívida consolidada em 31 de dezembro de 2016, e a gente traz a posição dela no bimestre anterior e no bimestre atual, sendo que as duas colunas ali mais importantes é 31 de dezembro e a comparação com o bimestre atual. Então, a dívida consolidada, que era 546 milhões, aumentou um pouco para 560 milhões. Nós temos ali as deduções da dívida consolidada para depois calcular a dívida fiscal líquida. As deduções aumentaram de 36 milhões para 451 milhões, sendo que os dois grupos ali que pesaram mais é o ativo disponível, que aumentou de 155 milhões para 317, e os restos a pagar, que caíram de 264 milhões para 20 milhões, em que houve o pagamento, né, desses restos. A dívida fiscal líquida caiu de 510 milhões para 109 milhões, e aí quando nós comparamos ali a dívida no período C, que é o bimestre atual, com o período A, que é de 31 de dezembro de 2016, nós apuramos aí um resultado nominal de menos 400 milhões. Ou seja, esse resultado nominal de menos 400 milhões indica que a dívida fiscal líquida da prefeitura caiu na ordem desses 400 milhões. A meta fiscal prevista pela LDO, a meta anual é de que a dívida fiscal aumentaria 8 milhões. Esse resultado de queda de 400 milhões, por enquanto, é parcial, porque é referente só aos primeiros 8 meses do ano. Aqui nós trouxemos a evolução da dívida fundada somente da prefeitura. Então, nós trouxemos ali o saldo da dívida em 31 de dezembro de 2016, o movimento, que é de